Meus irmãos, onde passarás a eternidade? É o tema da mensagem que Deus falou no meu coração. Nesses dias tão corridos, né? E tudo aqui em terreno, a gente, as coisas da terra, né? Ou não é? A gente fica se preocupando. Quem sabe alguém está dizendo assim, amanhã é branco, pastor. Branco não sei se tem, né? Amanhã é dia de trabalho, tem que correr cedo, tem que ir tal. A nossa rotina. E parece que quando chega o final de ano, as coisas ficam mais ainda aceleradas, né? Tanta agitação. Eu vou para São Lourenço aqui, bem próximo, apenas 12 quilômetros eu estou da minha casa, mas é um movimento para chegar em casa, viu? Quem mora lá para o lado de Tiúma, para as bandas de Tiúma, sabe. E, felizmente, sempre tem uma moto no chão. Eu fico tão transtornado. Uma moto no chão e muita gente ali, muitos motoqueiros e tal. O lugar que Deus tenha misericórdia, né, e ajude a gente ver as coisas acontecendo. O texto que tem por base a mensagem desta noite, ainda vocês ouviram uma bela canção que eu convidei um irmão para cantar, que tem a ver também com essa mensagem. Lucas capítulo 17, a partir do verso 19. Lucas 17, verso 19. Uma parábola. Quem contou foi Jesus, essa parábola. E a parábola é a parábola do rico e do Lázaro. Bem conhecida, né? Quem conhece essa parábola? Já leu? Deixa eu ver. Quem nunca ouviu essa parábola? Nunca ouviu falar dessa parábola? É mesmo, irmão. Nunca ouviu, tá vendo? Vai ouvir hoje. Alguém também nunca ouviu lá na galeria? Vamos aprender. Capítulo 16 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 19. Haverá um momento que eu vou pedir para toda a igreja ler, e vocês vão ficar bem espertos aí, com atenção, com muita reverência, para escutarmos a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. A igreja, verso 20. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. A igreja. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. A igreja. Mas Abraão disse: filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. A igreja 26. Quantos ensinamentos. Quem está lá não passa, nem cá, nem nada disso acontece. Aí derruba tantas teorias e teologias aí que fala que, né? E o morto vem, não vem mais não, irmão. Então o rico disse: pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. A igreja. Vocês têm lido aqui, eu também, o lugar é de tormento, né? Avisa lá em casa, para que ele não venha para esse lugar de tormento. Olha a resposta. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Vamos lá? Todos nós, vamos ler o verso 31? Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas,
Pai querido, obrigado, Deus, pela oportunidade, a liberdade que temos de ler a Tua palavra, Deus. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra é luz, é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos, ó Pai. Obrigado porque a Tua palavra, meu Deus, tem vida com abundância, ó Pai. Obrigado porque a Tua palavra é que nos santifica, ó Deus. Agradecemos também porque diz, ó Deus, as Escrituras, vai passar o céu e a terra, mas as Tuas palavras nunca hão de passar. Obrigado porque Tua palavra é a verdade que liberta, ó Pai. Obrigado por essa parábola que trata de um assunto tão importante, ó Pai, que é a vida após morte, onde há tantos questionamentos e doutrinas e ensinamentos, ó Pai, que muitas vezes não repousa na sabedoria e nos ensinamentos do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Ajuda-nos nesta noite, esclarece, ó Espírito Santo, os corações, da seriedade, ó Pai, do tema, onde passarás a eternidade, porque já já acaba a nossa vida, ó Pai, e começará a eternidade. A Tua palavra nos diz, o profeta, no final dos tempos, uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Meu Deus, então a vida eterna existe, ou contigo ou Senhor, mas a Tua palavra nos orienta, Pai, que o Jesus Cristo é o caminho. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente, ó Pai. Obrigado porque temos essas promessas da Tua palavra que nos iluminam, Pai. Muito obrigado. Pai Santo, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz no nome de Jesus. Diga amém, irmão, por favor. Tem gente que não gosta muito desse assunto. Surgiu uma conversa entre os homens. Eu estava com alguns irmãos. A gente estava fazendo um mutirão. E disseram assim... Qual o hino que você quer que o pastor cante quando você morreu? Irmão, não gostou dessa conversa não. Falei, irmão, vamos mudar de assunto. Aí depois ele falou, qualquer um. Aí outro mais perto quer estar e fica cantando um tal. E às vezes brinca, né? Mas é uma realidade. Está chegando esse dia. Eu quero dizer aos irmãos que está chegando. Para muitos já chegaram. Eu estava comentando que fiz o último sepultamento do sogro do irmão Kennedy. Bem recente, né? E ele chegou a viver 90 anos. 90 anos de vida. Estava lá sendo homenageado. Estava lá o pessoal, a torcida do esporte, que ele torcia pelo esporte. Ainda fizeram casar. Foi umas coisas lá que aconteceu. Não é, a turma é mesmo boa. Aquela coisa, né? Embora eu fico quieto nessa área, né? Mas enfim. Charlie gosta, né? Mas então... E as pessoas ali, lembrando dos momentos bons que passam. 90 anos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. As pessoas ficam admiradas quando alguém chega a 90 anos. Se for de 100, aí é que vai a admiração. Você faz uma conta bem rápida e mental, não precisa dizer. Para 90 anos, falta quanto tempo para você? Falta um bocado, né? Isso é, se a gente chegar até lá. A Bíblia diz que a vida do homem é 70, irmã Helena. Alguns, pela sua robustez, chegam a 80. Mas o que resta dele é o quê? Canseiro e enfado. Eu quando olho para Aguinaldo, o diácono, né? Como ele anda cansado, enfadado. Eu digo, meu Jesus, né? Só a graça, trabalhando com ele, está ali meio sonolento, mas ele não vai dormir. Você escuta essa palavra que Deus vai falar com você fortemente. A gente chega, amanhã mesmo, a pessoa já sabe minha idade, está aumentando, viu? Está aumentando, eu estou agradecendo. O comentário está sendo grande já. Pastor, 62, eu estou bem. Caminhando e tal. Mas, irmãos, a verdade é que a cada passo que eu estou dando, eu estou caminhando para a eternidade. E nós não sabemos, a gente está cansado de saber. Tem um professor que diz assim, vocês estão careca de saber que ninguém sabe o dia do amanhã. Pode ser o seu dia. De vez em quando eu recebo um telefone, pastor, o senhor pode fazer? Posso, irmão, vou lá, eu chego lá. Aí vou lá e eu estava notando que nos últimos, nem as coroas estão colocando dentro, parece que está diminuindo, aí as coroas ficam imprensadas, aí bota na frente e tal. E aquele momento de despedida. Eu estou falando sobre isso porque a Bíblia fala de uma realidade. Veja o versículo, por favor,
o versículo de número 19. Veja o que é que a Bíblia conta. Por favor, a palavra de Deus. Ora, havia certo homem rico, e diz como ele se vestia, de púrpura e de linho finíssimo, e que alegrava-se todos os dias com grande ostentação. Falando em linho finíssimo, a Maria pensou, mas põe uma camisa para combinar com o chá. Eu fiquei aquela agonia, disse, uma camisa, mas é uma azulzinha, mostrou o tecido dela. Aí eu olhei no meu guarda-roupa, não tinha. Disse, rapaz, eu atrás. Eu fui lá no outlet, lá de Moreno, viu? Lá atrás de uma camisa. Aí eu vi uma de linho bonita. Eu disse, ai, que camisa bonita. Quando eu fui ver o preço, eu quero essa não, eu quero aquela dali, outra ali. Misericórdia, eu nem vou dizer o valor, viu? Eu disse, o sangue de... Como é que é? Aí o homem se vestia de linho. Olha aí, era rico e se vestia de linho finíssimo. Ele se alegrava todos os dias, agora diz com grande ostentação, talvez com os banquetes, tá? Eu certa vez ouvi o reverendo João Campos pregando sobre esse tema, confesso que nunca esqueci. Ele diz que o rico, ele foi para o inferno, o Hades, não é porque era rico, porque não confiava em Deus. E o pobre que vivia ali também sofrendo, não foi para o céu porque era pobre, não, porque ele confiava em Deus. É muito bom a gente pontuar essa questão e aprender com a palavra de Deus. Então, o texto traz uma realidade no versículo de número 20. Diz assim, ó, fala do rico que havia, mas também havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, ficava na porta desse rico, a porta dele. E diz o texto, a informação, que ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. O versículo 2 é uma realidade para toda, a democracia total desse momento da morte. Está no verso 22, a igreja pode ler bem forte, vamos lá? Morre o rico, morre o pobre. Morre o intelectual e morre também aquele irmão, aquele ignorante que nunca entrou dentro de uma escola. Morre todos. Morre quem vai para a academia todos os dias. Ou não estou estimulando a ninguém, vai amanhã. Mas morre também quem não vai. Ela chega. Ela vai chegar. Sempre eu lembro daquela história, a morte avisou um cabeludo que vinha buscar ele. Você sabe dessa história, né? Disse, olha, para o ano vem buscar você. Ele ficou assustado porque a morte já tinha levado muita gente. E foi se aproximando, ele ficou com aquilo na cabeça. E chegou a data que a morte disse, tinha até um baile. E ele disse assim, é hoje. E ele ficou, não disse a ninguém, né, para não espantar. Mas ele teve uma ideia brilhante. Foi o que ele fez? Zero. Né? Cabelo zero. Ninguém... Até o pessoal não conhecia, nem dava oi para ele. Tapiei a morte, ficou lá, né? E a morte chegou. Ele viu quando a morte entrou. Aquela foice, né? Não tem aquele negócio, né? Aquela figura bem horrenda. Aí entrando e procurando, a morte coçava a cabeça e olhava. Cadê, rapaz? Cabeludo. Procurou, ficou tão exausta a morte. Pensou, olha. Aí chegou bem junto do careca, né? Do irmão que estava careca. Disse, ó, passei a noite todinha procurando o cabeludo. Não achei, eu vou levar esse careca, vem tu. A Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que o homem está destinado a morrer uma só vez. Vem depois o que o juiz aí. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A morte é inevitável. Ontem a pastora que pregava disse, você tem a medo de Cristo? Aí mandava dizer, eu acho que a gente nunca disse tanta coisa, o pessoal estava de lado. Eu não mando, mas eu tenho vontade de dizer, você vai morrer, mas não diga não. Só ofende o irmão vem para um culto tão alegre, escuta isso, embora ele saiba dessa realidade. E aqui, pensando nesse texto, aconteceu que morreu o rico, o mendigo. E foi levado pelos anjos, tem uma diferença aí muito grande, né? Que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E também morreu o rico e foi sepultado. Meus irmãos, onde passarás a eternidade? Ambos estavam agora diante da eternidade. E é baseado nessa parábola que eu gostaria de falar sobre esse tema.
onde passarás a eternidade. Podemos extrair lições profundas sobre a eternidade. Essa história apresenta um contraste radical entre duas vidas, duas mortes, dois destinos diferentes. Morreu um para o seio de Abraão, para um lugar de bênção. Outro morreu e foi para o inferno, lugar de tormento. O inferno é lugar de tormento. Em primeiro lugar, pensando nessa parábola, no ensinamento de Jesus Cristo, eu quero destacar o seguinte pergunta. A parábola do rico e Lázaro. Isso é uma pergunta. Onde passarás a eternidade? Que é o tema da mensagem, mas também do primeiro tópico, onde passarás a eternidade. A eternidade, queridos irmãos, é um assunto de extrema importância. Eu já falei inicialmente, enquanto os homens estavam cantando, que pessoas ilustres procuravam Jesus Cristo para saber o que é que eu faço para ter a vida eterna, porque acreditavam nela. Alguém diz que esse rico da parábola era um saduceu, porque ele não acreditava na ressurreição, nem anjo, nem acreditava nada, e ainda hoje tem gente que acredita. Você já viu alguém dizer que o inferno é aqui? O inferno é aqui, pastor. O céu também é aqui. Não acredita em vida após morte, não. E essa parábola aqui, quem ensinou foi Jesus, contada por Jesus. Vamos ver esses dois personagens com destino completamente diferente após a morte. E aqui ainda diz mais, o que vivia em luxúria, no egoísmo, foi para um lugar de tormento. O texto diz isso o tempo todo, enquanto Lázaro, o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, um lugar de consolo, um lugar de tormento e um lugar de consolo. Vamos lá. A igreja pode repetir comigo? Um lugar de tormento. Esse aqui vai dizer um lugar de tormento, essa minha aqui. Aqui você vai responder, um lugar de consolo. Dois lugares. A Bíblia fala claramente aqui. O homem rico se vestia de roupas finas, de linho, vivia de luxo. Todos os dias vivia de boa. A vida do rico era marcada por abundância material. Ele tinha muitos bens, conforto e prazeres. No entanto, sua riqueza era apenas temporal, mas ele não era rico para com Deus. Lembra daquela história que Jesus Cristo, ele contou também sobre alguém que perguntou sobre a herança? E ele disse, quem vocês me constituiu juiz para dar a verdade a vocês? E ele contou a história de um homem que produziu muito a sua herança, a sua riqueza. E ele disse assim para a alma dele, alma, ele fez novos depósitos, aumentou porque estava dando tudo certo. E ele fez ali vários celeiros e encheu e ficou muito rico. E ele disse, alma, tu tens depósito para a eternidade, para a vida toda, come, bebe, regala-te. E ouvi uma voz que disse assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tens preparado, para quem será? Assim será para aquelas pessoas que é rico no mundo, mas não é rico para Deus. Jesus contou muita história sobre isso, viu? Que a riqueza verdadeira é o Senhor. E aqui a gente pode aprender muitas lições. Por exemplo, as aparências enganam. Uma vida bem-sucedida aos olhos do mundo é uma vida de quem é rico. Olha, ele tem tudo, ali vive bem. As aparências enganam. Tantos ricos atormentados, daria todo o seu dinheiro para ter paz. Tem tudo o que quer, mas não tem a paz no coração. Eu já ouvi também vários pregadores também na Bíblia que tem coisa, é melhor estar numa casa, comer uma folha de hortaliça, uma comida simples, onde tem paz, do que um boi cevado, só confusão. Só tristeza. Os bens materiais não compram, não dão alegria, muito menos a salvação. O rico teve tudo nesta vida, mas nada para a próxima vida ele não tinha também. Ele não tinha, ele teve tudo, mas ele não se preparou. A questão, queridos irmãos, que eu quero pontuar, já falei anteriormente, que aqui não é a riqueza em si, mas a confiança nela. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguém que coloca a sua vida nas finanças vai morrer sem paz e sem salvação. Existe até o Deus do dinheiro. E alguém pensa que a idolatria ou o Deus do dinheiro, o mamon, é só quem tem, é quem não tem, que dorme e acorda pensando nele. Cuidado com isso. E nessa parábola, irmãos, tem uma reflexão. Onde você está depositando sua segurança? Onde?
nos bens passageiros ou em Deus? A gente fica muitas vezes, irmãos, achando que a verdadeira felicidade reside no ter. E todos nós trabalhamos para ter, mas não apenas isso. Nós precisamos buscar. Então aqui nesse segundo tópico eu pensei a realidade da justiça divina após a morte. O mendigo morreu, está no verso 22 e 23, e os anjos levaram para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no inferno, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima, viu Abraão de longe, e ele viu ao seu lado Lázaro. A morte é o grande equalizador. Alguém escreveu isso. Ela revela o verdadeiro estado espiritual de cada pessoa. Jesus, aliás, o sábio, ele diz que a sabedoria não está no banquete, na festa, mas no luto. Porque ali vocês sabem o final de todos os homens. A morte não é o fim. É uma grande experiência que aprendemos com essa parábola. A morte não é o fim. Há uma existência consciente após a morte. Consciente, essa palavra, fiz questão de recitar. Consciente. O rico sabia que tinha quantos irmãos? 5. E sabia também que o caminho deles era o inferno. Porque não ligava para Deus. Ele vai dizer isso ao pai Abraão no diálogo que ele teve com ele. Meus irmãos, os destinos são definitivos e irreversíveis. A eternidade começa agora. A eternidade com Deus ou sem Deus vai começar agora através da nossa vida e nossas decisões. Essa mensagem desta noite, ela tem uma visão, uma visão para a eternidade. Com Deus ou sem Deus. Eu estou aqui no matinal diariamente e a gente passou uma semana aqui cantando no meio da rua para quem passava. E eu dizia para o grupo, pessoal, esse grupo aqui do matinal, essa mensagem, aqui Deus está fazendo juízo. Para muitos que esqueceram de Deus, não tem tempo para Deus. Tem muitas pessoas que não têm mais tempo para o Senhor. E é bom ter esse tempo. A morte não vai ser o fim. Os destinos serão definitivos e irreversíveis. Deus é justo. A vida na terra é um palco onde nossas escolhas determinam o destino eterno. Nossas escolhas. Com Jesus, ele diz, eu dou a vida eterna. Sem Jesus, o homem morre na perdição eterna sem Jesus. Então, uma reflexão para cada um de nós nesse tópico é, você vive como se esta vida fosse tudo o que existe. Essa parábola está ensinando que a morte é apenas o começo da existência real. Já dizia a canção de São Francisco, que é morrendo que se vive para a vida eterna. Mas deixa eu fazer um lembrete. Uma vida eterna com Deus ou sem Deus. Parece que muitos púlpitos não estão pregando mais isso. O inferno existe. E quem falou sobre o inferno foi Jesus Cristo. Preparado para o diabo e seus anjos. As pessoas que creem em Cristo, a sua fé se limita apenas aqui neste mundo, são os mais miseráveis de todos os homens. Haverá sim o dia da chamada, e quando se fizer chamada, nós estaremos lá. E aqui, meus irmãos, eu quero ir direto ao ponto, não quero ficar delongando, o perigo e a indiferença e do egoísmo. O perigo muito grande de rejeitar, ficar protelando. O rico, mesmo na agonia, ainda ele vê Lázaro como um servo. Pai Abraão, ele vê tudo ali já na eternidade. Jesus ensinou essa parábola. E ele diz, tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro molhe a ponta do dedo de água para refrescar minha língua. Parece que esse rico nunca pediu nada a ninguém, sempre tinha tudo muito fácil. E agora ele faz uma petição. Em vida, o rico ignorou o tempo todo Lázaro. Ignorou as oportunidades que Deus ele dava. Na morte, ele reconhece Lázaro, mas ainda o trata como inferior. Exigindo que eles sirvam para dar auxílio a ele. Para ali dar um alívio. Então, meus irmãos, essa parábola me chama a atenção dessas duas vidas após a morte. Jesus dá a certeza da salvação eterna. Lá em João 5,24, coloca aí, por favor. João 5,24, eu queria que a igreja lesse. Vamos lá? João 5,24. A igreja pode ler comigo? Na verdade... tem a vida eterna, mas passou, em verdade,
verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá ou tem? Tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meus irmãos, é um assunto tão sério. Essa mensagem fosse pregada todos os domingos, para ver se as pessoas entendem que está partindo para uma eternidade. Daniel fala sobre isso. E nós, dependendo do nosso comportamento. Aqui, meus irmãos, um coração não transformado. O egoísmo persistiu mesmo após a morte. O pecado da omissão, seu maior erro não foi o que ele fez, mas o que deixou de fazer. Ignorou o sofrimento alheio, vivia só para si, desprezando os outros e não se importava com Deus. Eu faço uma pergunta para todos nós também, a gente refletir sobre essa parte que me toca muito. Você tem sido sensível às necessidades das pessoas que estão ao seu redor? É uma pergunta, porque esse rico aqui nunca tinha nada, nunca podia ajudar ninguém. A indiferença para com o próximo é uma evidência da indiferença para com Deus. Que coisa, né? Está lá em Mateus, capítulo 25, 45. Por favor, coloca aí. No dia do juízo, a indiferença nossa para com o próximo também é um sinal da indiferença para com Deus. Veja aí o que é que diz. Então lhe responderá o rei dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos você não fez a quem? A mim. Meus irmãos, esse assunto é muito sério. Um rico que tinha tudo, tinha saúde, vestia-se melhor, mas ele não ligava para ninguém, muito menos para Deus e seu próximo. Eu vejo também aqui, meus irmãos, a suficiência da palavra. Veja o verso 29, por favor. 16, 29 está escrito assim: disse Abraão, quando ele pediu para que alguém fosse à sua casa, para seu irmão, tem Moisés lá, tem os profetas, lá tem o pastor Samuel, lá prega o pastor Abisaí, doutor Tiago, é tanta gente pregando. Saúl, escute o que eu estou falando, domingo após domingo, a minha palavra de salvação. Mas muito tem ignorado, tem rejeitado, e muitas vezes sai daqui para pecar. Sai da igreja para pecar. É do mesmo jeito, sem vigor na obra, sem alegria de servir. Qualquer coisinha está cansado, já não tem alegria de servir ao Senhor. Sirva ao Senhor com alegria. Meu irmão, se eu fosse olhar cansado, eu não estaria aqui hoje, tenha certeza. Mínima condição de estar aqui. Mas o pastor Abisaí, papai, eu estou pregando lá, e o senhor está pregando aqui. O senhor ora por mim, que eu oro pelo senhor, e vamos pregar o evangelho. Eu disse, que menino abençoado. Ele disse, é isso aí, estamos firmes, pregando o evangelho. Cordeiro está ouvindo a palavra de Deus lá. Timbi está ouvindo a palavra de Deus aqui. E todos que estão ouvindo a palavra do Senhor. Quero que você desperte. Tem alguém de linho aí? Não tem nada contra, se tiver tá bom, mas nada disso. Mas tudo aqui um dia vai passar. A irmã está de linho, né? Mas fique tranquila. Isso é só uma... Ele se vestia de linho, não é o problema. Pelo amor de Deus, a gente vai entender isso. Era o seu coração frio para com Deus. Se interessava em tudo. No seu trabalho, tudo ele fazia, mas com a igreja, com Deus não quer nada. Agora, depois da morte, lembrou dos irmãos. Vai lá, eu tenho 5 irmãos. Não é assim que funciona, não. Mesmo se Lázaro ressuscitar, Jesus não ressuscitou? Os apóstolos, teve gente que não creu? As pessoas são incrédulas. Irmãos, eu amo trabalhar para Jesus. Eu gosto dessa oportunidade que Ele tem me dado. Quando Ele me aposentou, eu disse, agora acabou. Mas nunca trabalhar para homem. Agora é só para Jesus. Aí um colega meu disse, oxe, tu vai o quê? Me trabalhar, eu estou aposentado. Você é um velho preguiçoso. Eu disse, não. Eu quero ser alguém útil. Eu quero estar plantado na casa do Senhor. Na velhice ainda darão frutos, irão glorificar o nome do Senhor. Se anime, meu irmão. Agora eu peço que você diga, irmão aí, se anime, toca nele, se anime, meu irmão. Vamos fazer a obra. Veja a necessidade das pessoas que estão ao teu redor, precisando ouvir a salvação, precisando ouvir a voz de Deus. E a gente está desinteressado. É só linho, é só comer bom e tal.
Nada contra a comida boa, eu gosto também, mas a vida não consiste só nisso. Sabe o que Jesus disse? Nem só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Meus irmãos, eu creio que vocês estão entendendo essa palavra. A suficiência da palavra do Senhor. O rico pede a Lázaro que ressuscite para ir lá avisar seus irmãos. A resposta de Abraão é crucial. A palavra de Deus é suficiente. Lá tem a palavra. Se anime, pare com desculpa. Sirva a Deus, faça a obra dele enquanto é tempo. Para de ficar dentro de casa, trancado, no escuro. Sai no campo, vai às ruas, anuncia que Jesus Cristo vai voltar. Ele é a única esperança. Isso é para o pastor, é para você também. Anuncia, fala de Jesus. Nenhum sinal milagroso substitui a obediência à palavra do Senhor. A fé genuína vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por favor, Romanos 10, 17. Eu gosto que vocês leiam Bíblia, me ajuda também. 10, 17 de Romanos, o que é que está escrito? Todo mundo comigo, vamos lá? De sorte que a fé e ouvir o quê? A palavra que não é um gibi, é a palavra do Santo de Israel que está sendo pregada. Meus irmãos, o problema não é falta de evidência. A gente está vendo aí, Jesus está voltando. Os sinais estão aumentando. Vou mostrar um sinal para você agora. E você está vendo isso, quem sabe, dentro de casa. Você tem notado alguém desanimado dentro de casa? Não precisa responder. A Bíblia diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos. Vou para a igreja não. Para o ano eu não vou querer mais nada, não tenho tempo e tal. Cuidado com isso. Jesus está voltando, é tempo da gente se aproximar mais de Deus, não é de recuar, é para avançar, não é para ficar parado, só vendo o outro trabalhar. Faça alguma coisa enquanto é tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Hoje, enquanto a comissão fazia o relatório, a leitura, presidente EBT, pastor Samuel, eu disse, meu Deus, obrigado, faça com que 2026 eu tenha a mesma alegria, o mesmo vigor, a mesma paixão, ganhar almas, falar do teu amor e falar do Evangelho. Ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda a criatura. Aleluia. Irmãos, faça alguma coisa. Enquanto é tempo. Você é muito inteligente, aprende tudo muito rápido. Aprenda a falar de Jesus enquanto é tempo. Porque está chegando o dia do juízo. Jesus, a palavra final, ele ressuscitou dos mortos. E muitos ainda não creem. Jesus ressuscitou. E vem aquele me com essa conversa mole. Manda ressuscitar alguém. Jesus ressuscitou, o povo não acredita. Ainda hoje não acredita e vive no pecado. Irmão, falta temor de Deus. Sabe da verdade e vive no pecado. Ninguém me vê, eu tomo uma lapada. Toma uma lapada, vai levar uma lapada tão grande. Não é a lapada, né? Irmã, assim, uma irmã chegou uma certa vez para mim, pastor, o meu marido está indo para a igreja queimado. O que foi que aconteceu? Botou pomada nele, queimado, mas era. Aí ela viu que eu não entendi. Ele cantava no coral, ele está meio bicado. Eu disse, bicado, já entendi, já deu para entender, né? Logo no começo do meu ministério, eu fiquei tão angustiado e fiquei num banco olhando o irmão para ver se estava bicado. E eu vi que ele se balançava mesmo. Será que ele está bicado, meu Deus? Entra tanta coisa dentro da igreja, mas não entra no céu. Não entra no céu. Quem vai morar no teu... É gente fofoqueira, é gente da língua grande, é gente que fala dos outros, é gente que toda hora está julgando as pessoas. Entra na igreja, entra, mas não entra no céu. Porque o caminho é estreito. Ai, irmão, não se engane não. Eita, eu não vim parar, passei tanto culto, cantei tanto, anotou. Vê que sinal triste. Aceita Jesus e deixa o pecado. Confessa teu pecado enquanto é tempo. Por favor, Provérbios 28, 13, a igreja vai ler. Eu vou pedir para os homens ler. Provérbios 28, 13. Vamos lá, toda a igreja, só os homens, vamos lá? Confesse, eu pequei, eu falhei, mas quer confessar quando estiver lá no inferno. Acabou.
O tempo é hoje. O tempo é agora. Depois da morte segue-se o juízo. Não, nós na última hora. Ai, irmão, acaba com isso. Já quero concluir. Você está baseado na sua fé, ou em experiência, ou em veracidade e autoridade da palavra de Deus? Siga a palavra do Senhor. Entenda o que Deus está falando nessa noite. Existe uma urgência para essa decisão, e é o tópico final. A urgência de decidir hoje. O abismo é intransponível. Para os que querem passar daqui para você, não podem. Nem tampouco os de lá passam para cá. Está no verso 26, vê aí se não está assim. Além de tudo isto, está posto um grande abismo. Aí tem gente que diz que quem morreu vem dar recado. É mentira isso, viu? Essa doutrina, segundo a Bíblia, é mentirosa. Olha, tu estás bem, eu estou vendo que tu estás triste. Isso é demônio, irmão. Isso é demônio. Eu vi que você estava triste essa semana. Eu disse, ai, meu Deus, acertou. Claro que o diabo vê, irmão. Meu pai gostava muito de mim, eu gostava muito dele, meu avô e meus irmãos. Depois que morreu, eu não falei mais com ninguém. Só lembranças, mas falar com ele não falei não. A gente está falando, fica falando o tempo todo, vai para o cemitério e fica falando. Então, quem escuta a conversa é o coveiro, você sabe disso, né? Se o coveiro estiver atento, ele vai escutar a conversa toda, um coveiro. Mas quem morreu, talvez só tenha os ossos. Irmão, sei que talvez isso aí está ferindo alguém. Mas é o que a Bíblia está dizendo para mim, para você agora. Que não há mais comunicação de quem já morreu. Não há comunicação. A comunicação é agora. Por isso que não tem João, não tem Pedro, não tem Maria, não tem ninguém que possa rogar por mim, por você. Só Jesus pode rogar. Só Ele. Ele morreu, mas Ele vive para sempre. Está à destra de Deus, intercede por mim e você. Só Ele, só é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único mediador. O resto são histórias de religiões. Ninguém intercede por mim, só Jesus. A igreja fica orando. Ninguém sabe quando a morte chegará. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês sabem? Ninguém sabe quando a morte chegará. Irmão Cristiano, pode se aproximar? Por favor, ninguém sabe. Você sabe quando é que eu vou morrer? Você não sabe de você, nem sei de você. Mas vai, viu? Vai ser de repente. O arrependimento é urgente. Não pode ser adiado. A mensagem para os irmãos do rico era para agora, não para quando fosse mais conveniente para ele. A mensagem para você é agora. Amanhã pode ser muito tarde. Sabe qual é a conclusão dessa mensagem? Eu poderia continuar. A pergunta é: onde você passará a eternidade? Essa pergunta ainda está rodando. Onde é que você passará a eternidade? É a mais importante que o ser humano pode fazer, porque está passando e vai passar. Você vem quando quer para a igreja, quando quer vem, quando não quer não vem, não se envolve mais com nada, não quer saber de bazar, não quer saber de chá de mulher, não quer saber de café de homem. Você está assim, ó, à deriva, e o teu companheiro é a mesma coisa, é pior ainda do que tu, não quer saber mais de igreja. Ah, irmão, abra teus olhos enquanto é tempo. Vai ficar a tua casa, vai ficar a tua fortuna, vai ficar teu vestido de linho. No máximo, bota um paletó em você, se você tem. No máximo, os outros ficam para o bazar. Morreu um irmão, mandou tudo para o bazar, estou dizendo a você. E eu vendi tudo, só que o defunto era maior, o irmão que comprou era pequeno, né? Mas pode ajeitar. Às vezes o defunto é maior, mas ajeita. Porque não vai usar mais não. A viúva pega, ai meu Deus, foi embora meu anjo, aí tira a aliança. Foi embora e tira o brinco de ouro da mulher. Foi embora, se brincar, ainda tira a peça se tiver ouro. O morto morre de boca murcha. É a verdade, irmão. Irmão, eu queria que você entendesse o que Deus está falando hoje com você. Só Jesus pode dar essa certeza de salvação. Escuta essa mensagem musical. Escuta aí. Em oração, por favor. A igreja em oração.
conhece, né? Aumenta um pouquinho o som. Um homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e ter muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. Que música, né? Que letra, né? A multidão o levará para o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Todo mundo da chau. Agora é contigo. Sabia que depois da morte segue-se o juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar para o último dia a condenação do juízo final. Deus está falando com todos nós. Aleluia. De que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Meu Deus! Que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus. Cuidado, irmão. Ó. E o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, ainda no inferno pode lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz. Se morrer perdido não terá jamais a oportunidade para se salvar. Meu Deus. Aleluia. Igreja em oração. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao céu antes que se decida aceitá-lo sempre, lhe obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Tormenta eterna, irmão. Escutem. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuares na vida de pecado e a salvação não te interessar? Percebe o perigo? Desculpe, eu não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordem, este é meu dever, a pura verdade a todos falar. Igreja em oração. Eu não tenho dúvida que Deus falou com a gente. Eu queria ter um poder de explicar melhor, mas acredito que todo mundo entendeu. E Deus está chamando você, porque Ele quer te dar vida eterna. Não essa vida que aqui você tem uns privilégios, depois vai para o inferno. E eu queria saber humildemente, toda a igreja está aqui, ouviu essa palavra, você hoje veio, e essa mensagem confrontou. Pastor, eu não queria ir à frente não, mas eu senti algo enquanto o senhor pregava. E eu estou um pouco afastada mesmo, um pouco afastado. E eu quero voltar nesta noite. Eu já não me interesso já não canto mais nos jovens, já não canto mais. Você não está bem não, irmão. Não sei que companhia você tem que te tirou da casa do Senhor. Isso é mal para você. Essa companhia está acabando contigo, tua vida espiritual. Mas você tem uma escolha, você pode fazer. O céu ou o inferno. Lugar de consolo ou lugar de tormento. Volta para Jesus, por favor. A igreja está orando, irmãos. Tenha compaixão. Quem é a primeira pessoa? Eu quero voltar, pastor. Reconheço que eu estou um pouco triste, coração pesaroso, perdi a alegria. Mas eu quero morar com meu Deus eternamente. Estou afastada. Eu estou afastado. Ando desanimado. Deus está te dando força nessa noite. Reconheça. O problema do rico não era o dinheiro dele. Era a vida distante de Deus. Quem é a primeira pessoa? A igreja está orando por você. Um adolescente? Um jovem? Um casal que veio hoje para a igreja?
e está entregando a vida a Cristo, é no poder do Evangelho, é a palavra. Eu não posso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Você entendeu tudo, que você já foi uma pessoa que serviu a Deus, mas hoje vive prometendo: vou voltar, um dia eu chego, e continua distante. Hoje Cristo quer libertar você. Não são nem 8 horas ainda, e Deus está chamando você mais uma vez. Por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta a tua mão. Sou eu, pastor. Eu quero voltar nesta noite. Eu já servi, mas eu estou sem alegria, estou sem força. Deus te dá força nessa noite. Deus pode dar força a você. Quem é você? Tenha fé. Creia na palavra. Deus está chamando você. Não fique com vergonha de ninguém. É você e Deus. Aquele homem depois estava lá na agonia, lembrou dos irmãos. Quando eu estou fazendo geralmente sepultamento, eu vejo a família chorando. E quando a pessoa é crente, está os filhos tudo desviados. Por que você não volta agora? Pessoas não querem. Mas eu vou perguntar pela última vez. E eu queria que talvez você não tivesse certeza. Mas você sabe que Deus está chamando você nessa noite, mais uma vez. E está usando a minha vida. Ouço os profetas. E acredite, por 27 anos eu subo nesse púlpito aqui. 27 anos, vai fazer 28 já. E tenho visto muita gente se converter e se voltar para Jesus. Quem é você? Você vai ser hoje. Porque você quase não vinha para cá e Deus trouxe você. Você está tomando uma decisão séria que vai repercutir para a vida eterna. Eu quero servir a Deus de verdade. Eu quero que Deus me liberte e me livre de todo mal. Orou, está orando? Se tiver alguém, faça o sinal agora. Estou voltando, pastor, hoje. Estou voltando para o braço do meu pai. Eu estou voltando para o lugar onde nunca deveria ter saído. Da presença de Deus. A partir de hoje, eu volto para o Senhor Jesus Cristo. Talvez você aqui nunca tomou essa decisão. Nunca. Frequenta a igreja, mas não toma essa decisão. Você que está aqui vai fazer isso pela primeira vez. Nunca fez. E quer entregar a vida a Cristo. Pela primeira vez você está levantando a mão. Quem é você? Faz um sinal. É a primeira vez sua. Você nunca fez isso. Já foi para a igreja, já viu tanta gente fazer. Você nunca fez. Hoje você está fazendo. Você está entregando sua vida a Cristo. Meu amigo, hoje você tem escolha. Vida ou morte, qual pode aceitar. Mas o segundo apelo é parecido com esse. Mas diz assim, para alguém que já serviu. Que conhece tudo de igreja, escola dominical, mas afastou-se. E hoje, você é crente, você talvez seja um filho pródigo, afastado. Mas quer voltar. Você tomou essa decisão, eu quero voltar. No meu coração, Deus está falando comigo e eu quero voltar. E nada vai impedir você de você voltar ativa e trabalhar na obra do Senhor. Quem é você? Em nome de Jesus. Faz um sinal. Toda a igreja orando por você agora. A igreja inteira orando pela sua vida. Você talvez não conheça, mas diz: Senhor, liberta essa vida que está com o coração endurecido. Vamos ficar de pé toda a igreja? Não é nem por força, nem por violência. Mas você ouviu a palavra. Em alguns momentos soa até engraçado, mas o assunto é muito sério. Ficou de pé? A gente vai terminar, mas eu vou fazer a última pergunta, que é: eu não sei o dia da manhã, eu quero fazer hoje novamente. Sei, pastor, eu não queria ir na frente, mas eu estou sentindo no meu coração. Está na minha hora de eu voltar. Chega de brincar com Deus. Você agora sumiu. Vem de vez em quando, já não faz mais parte. Você está afastado. Você quer voltar? Sou eu, pastor, em nome de Jesus. Levanta a tua mão bem forte, que eu quero dizer: Deus te abençoe. E você está voltando hoje para a casa do Pai. E você, a partir de hoje, você está na presença do Senhor Deus. Porque você resolveu abandonar o pecado. Você já disse: não, a partir de hoje a minha vida é nova. Eu quero servir só a Jesus. Vou orar. Quem é você? Você tem força? Ok? Força. Deus quer te dar força nessa noite, para você tomar essa decisão. Pai querido, quero te agradecer, Deus. Uma noite de evangelismo puro, Pai. Uma noite, Pai, que falou da eternidade. Embora, Deus, nós não sabemos o dia do amanhã,
mas cremos na tua palavra, que a tua palavra nos ensina que o nosso tempo aqui, ó Pai, ele é limitado. Nenhum de nós, ó Deus, vamos ficar aqui para sempre. E no dia que chegar, Deus, o dia da nossa partida, a multidão vai levar até o cemitério. No final cantamos esse hino bíblico, mas diante agora o caminho é mais sério. Ah, meu Deus, o Senhor tem dado oportunidade a essa pessoa que ouviu tua palavra. O Senhor tem convidado esse teu servo que deixou, anda pecando, e o Senhor disse: abandona o teu pecado. Como um filho pródigo levantou-se e disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas por favor, me receba como um dos teus empregados. E tem um filho pródigo aqui nesta noite, meu Deus. Ele vai voltar, porque sabe que o assunto é sério. E essa noite, antes de se reconciliar com o sono, vai voltar para ti, ó Pai. Eu não tenho dúvida que a palavra tua não volta vazia, mas produz um efeito em cada coração, Pai. Eu quero te agradecer por Senhor ter me dado tanto vigor, pela tua misericórdia e graça, de dia após dia estar pregando aqui a tua palavra, Deus. Moisés pregando a palavra. Lá tem Moisés, lá tem EBT, lá no Timbi tem as mulheres que fazem chá, homens que fazem café, vivem pregando a palavra. Ouça-os. Então, meu Deus, eu me sinto com o coração, ó Pai, agradecido, porque eu obedeci e preguei tua palavra, Pai. A decisão eu não posso tomar por ninguém, é cada um confessar seus pecados e voltar para ti. Obrigado, Deus, que essa mensagem continue repercutindo nos corações. Alguém que está assistindo em casa também possa se voltar com pressa, porque a palavra profética diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Obrigado, Pai, por mais uma mensagem, por mais uma revelação. E eu creio, meu Pai, que o Senhor vai continuar falando aí nessa noite, e alguém está se voltando para ti, para a glória do teu nome. Oramos no nome do Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém, irmãos? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel, espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Eu posso ouvir um amém, irmãos?